Agora você vai aprender a criar um GIF animado. E é muito simples. Você só trabalha com visibilidade dos layers para esconder ou revelar o que você quer que apareça na sequência de quadros de uma animação. É muito simples. Eu vou então criar um exemplo aqui, como se fosse um banner da web, só que não no tamanho original de um banner usado na web, porque senão vai ficar muito pequenininho para que você visualize no vídeo. Eu vou criar aqui, o tamanho aqui pode ser de 735 por 135. Aí você cria o tamanho da sua necessidade. Clicar em OK. Vou alterar para o modo Full Screen. Barra de espaço pressionada mover o meu documento. E aqui, se estiver no modo Animation, mude aqui para o modo quadro a quadro. Vou habilitar também os layers, pressionando a tecla F7. É mostrado assim deste tamanho, porque aqui também tem aquela opção Panel Options, onde eu posso aumentar o thumbnail de visualização aqui dos quadros. Então o primeiro quadro que está me mostrando aqui é justamente o background, um background branco. Só que a primeira etapa que você tem que fazer é desenvolver, se é no caso um banner da web, você tem que desenvolver já o final, como ficaria o banner completo. Então eu vou criar um novo layer de ajuste, gradiente, um exemplo bem simples aqui, no modo linear, o ângulo de 90 graus, tamanho 100% aqui do scale. Vou dar um clique aqui, já vou escolher esse preset aqui, que é o dos... qualquer coisa faça um reset aqui, que é do foreground para o background em branco, preto para o branco, porque aqui estava transparente, ó, desta forma aqui. Eu já clico aqui para facilitar, só dou um clique aqui, altero a cor, escolher uma tonalidade aqui de azul. Vamos ver se eu coloco um azul mais chamativo assim, acho que está bom dessa forma. E essa etapa aqui eu vou colocar um azul mais escuro, então um azulzinho mais escuro aqui, tá melhor, assim tá bom. Dá um OK aqui. Aqui eu posso até definir o posicionamento aqui. Vamos ver. Assim tá legal. Clicar em OK. Criar um texto comum aqui. Selecionar a ferramenta de texto. Mudar para o modo Smooth, suave. Fonte aqui vou colocar, neste caso aqui que eu vou escrever a back.com, vou colocar bold forçado aqui. Bold. Escolher a fonte. Aliás, eu tinha que ter escolhido a fonte primeiro. Selecionar aqui a fonte Arial, mas aqui tem essa opção, se a fonte não tivesse, mudaria aqui a opção, né? Então sempre selecione a fonte primeiro, depois a característica. Fiz o inverso. Aqui ó, tem, ó, olha só, tem lá o modo Black, vou selecionar o modo Black então da fonte Arial. Cor do texto, colocar aqui em branco, alinhamento centralizado, escrever aqui back.com. Marca registrada. Fazer a marca registrada, para quem não sabe, mantém o Alt pressionado quando você vai digitar um texto, mantém o Alt pressionado e 0174 você digita no teclado numérico, que vai fazer o sinal aqui do registrado. Dá um duplo clique aqui para aumentar aqui o tamanho do layer, do texto, né? Dou um duplo clique aqui no thumbnail de visualização, ele seleciona o texto para mim, eu aumento por aqui mesmo, não precisa nem abrir a caixa de character, né? Para editar. Desse tamanho aqui. Eu vou até abrir, né? Só falei nisso, mas eu vou ter que abrir mesmo por causa do registrado. Tem que colocar o registrado aqui, ó, em cima, né? Então, vou habilitar os layers, dou um duplo clique, seleciono só o R aqui, volto lá para a caixinha de character, coloco esta opção aqui, ó. Daí fica ali em cima com uma marca registrada mesmo. Vou até diminuir também o espaço entre aqui o R aqui e o outro, mantém o Alt pressionado com o cursor piscando ali, setas do teclado para a esquerda, daí deixa mais próxima ali a marca registrada, né? Só não tem nada a ver, né, com a aula, mas tudo bem. Alinhar o texto, Ctrl A, seleciona todo o documento, seleciona Move Tool, seleciona aqui a opção de alinhamento na vertical aqui, não, na horizontal no caso, retira a seleção, Ctrl D. Aplicar um estilo a este layer, um duplo clique aqui, colocar um Drop Shadow. Ângulo de 90 graus. Tá ótimo dessa forma. Só aumentar o size um pouquinho. Deixar o size em 10 e clicar em OK. Vou importar aqui o logo da back.com também, que eu tenho em PSD, File, Place, selecionar aqui o PSD. Você pode fazer esse comando Place também com o PSD. Aqui logo vidro.
Foi aplicado aqui, eu arrasto, posiciono certinho, aqui é onde eu quero, só diminuir um pouquinho com o Shift pressionado, clica nas hastes, Enter, aplicou. Vou colocar o logo aqui, setas do teclado eu posiciono certinho, e vou escrever mais 3 textos. Seleciono a ferramenta de texto, só que agora eu vou mudar para o modo Bold apenas, diminuir o tamanho aqui para 26 mais ou menos, acho que tá bom. Vou colocar aqui em letra maiúscula, videoaulas, em um layer, né? Aqui ainda está muito grande, seleciona todo o texto de novo, diminui, deixa pequenininho assim. Videoaulas, ponho aqui, vou duplicar este layer, pressiono Ctrl J, eu mantenho o Alt pressionado quando estou com a Move Tool, movo aqui uma cópia, duplo clique, edito o nome, videoaulas, cursos, fazer mais uma cópia, Alt pressionado, clicou, arrastou, dá um duplo clique, cursos e vamos ver, tecnologia. Alinhamento dos 3, já determino aqui pelo tecnologia que o final será aqui e pelo videoaulas que será mais ou menos aqui. Determino o espaço entre eles certinho, seleciono um dos layers, Shift pressionado, clico no outro, selecionando no caso os 3, com a Move Tool selecionada, seleciono o alinhamento aqui e aqui para o espaço correto entre os elementos. Agora eu vou aplicar um estilo, dou um duplo clique, um Drop Shadow, já tá bom, só um Drop Shadow, é só um exemplo simples mesmo. Clico com o botão direito do mouse em cima desse FX aqui, Copy Layer Style, seleciono esse, Shift pressionado, seleciono de baixo, que no caso são os 2 de texto, clico com o botão direito do mouse de novo, Paste Layer Style, colar o estilo de layer, agora todos estão com o mesmo estilo. Vou colocar um pouquinho mais para cima, selecionar os 3 aqui, Shift pressionado, clica aqui no último, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui quando a Move Tool estiver selecionada, com as setas do teclado, você posiciona certinho. Então tá bom assim, supondo que este seja o final aqui do meu banner da web. Então eu tenho aqui neste quadro, no thumbnail, eu já estou vendo aqui, olha, que tudo que eu coloquei aqui está visível neste primeiro quadro. Então é uma sequência de quadros. Primeiro eu não quero que apareça nada, então eu escondo todos os outros que eu não quero que apareça só o fundo. Nesse aqui do background eu vou até excluir, porque eu tenho o layer de ajuste em cima com gradiente aqui, não serve para nada. Então, para que não desmarque um por um aqui, eu mantenho o Alt pressionado, já dou um clique aqui, olha, neste olhinho do layer de ajuste aqui, que é o gradiente, ele esconde todos os outros e deixa visível só esse. O Alt pressionado, dá um clique então no olhinho. Aí, a primeira configuração que eu tenho que fazer aqui, olha, em once, que está marcado aqui, eu clico aqui na setinha preta, eu determino quantas vezes essa animação vai se repetir. No caso, uma vez, once, 3 times, né, os 3 vezes, forever, ou other, que no caso você clica e determina, eu quero que repita 10, 15 vezes, 20 vezes. No caso, como é um banner na web, forever, acaba a animação e fica repetindo para sempre. Bom, agora, criar um novo. Você clica aqui, cria um novo, e neste aqui eu quero que apareça o logo. Então basta eu ligar aqui a visualização. Aqui, olha, o tempo de um para o outro está de 0 segundo aqui marcado. Eu vou colocar que eu quero 0,5. E neste também, ó, clico aqui nessa setinha preta, 0,5. Se eu quiser editar, tiver múltiplos aqui, vários aqui, seleciona todos que você quer. A mesma coisa que selecionar o layer, Shift pressionado, clica com o Shift pressionado no outro, no último, clica aqui e determina o valor que você quer de tempo que passa de um para o outro. No caso está meio segundo de um para o outro. Você pode definir valores diferenciados de um para o outro também, não precisa ser igual para todos. Por exemplo, desse para desse pode ter meio, mas o restante pode ter 1 ou 2 segundos ou até 5 segundos, ou o valor que você determinar de diferença de um para o outro, né? Não precisa ser todos com a mesma, o mesmo tempo, né, de passar um para o outro. Bom, aqui no caso está meio segundo, então já é essa animação aqui, ó. Se eu clico no play, ó, fica se repetindo, aparece o logo ali, ó, eu já tenho essa minha primeira animação. Agora o terceiro, seleciono este último que eu criei, clico aqui no botão de criar e vou ligar aqui o logo da Beck.com. Deixo ele visível, agora eu já tenho essa sequência de animação. Logo, depois o back, o texto. Bem simples. Agora eu vou fazer uma animação diferente nesse texto. Eu poderia, por exemplo, criar
vários aqui, um com uma opacidade diferente, com uma opacidade menor, daí eu crio outro com uma opacidade maior e assim por diante. Só que daí daria mais trabalho. Existe uma forma mais fácil. Por exemplo, eu vou criar uma outra cópia igual, olha, é igual esse com esse. Aí eu seleciono um desses aqui, né? Coloco aqui, seleciono o layer da back.com aqui, reduzo a opacidade. Deixar a opacidade aqui deixar em 20, vai, deixar em 20%. Só o valor de 20% mesmo. O valor de 20. Aqui está com 100, aqui está com 20. Eu manualmente criar quadro a quadro uma animação com 20, outro 40, 60 e tal. E também com uma posição, olha. Selecionar a Move Tool e com as setas do teclado eu vou movê-lo para baixo, né? Só selecionar o layer aqui, porque está selecionado a opacidade, né? Selecionar aqui o layer, com a Move Tool vou movê-lo para baixo, né? Então um está lá embaixo e o outro está lá em cima, totalmente visível. Então eu seleciono os dois, Shift pressionado, clico, seleciono um, Shift pressionado, clico no outro, e tem esta opção aqui, ó. Eu clico, aparece esta caixa de configuração. No caso Effects, né, porque não tem nenhum outro, tem, né, até o Drop Shadow. Eu poderia transformar também o efeito de estilo, por exemplo, algum efeito de estilo, só que não é o caso. Então no caso aqui eu só quero que crie uma interpolação para mim de um quadro a quadro na posição e na opacidade, com os layers selecionados. Aqui a opção All Layers, todos os layers, e Frames, que vai adicionar. Então eu posso colocar um valor aqui, ele vai me adicionar mais 5 quadros desse, com essa transição de movimento e opacidade. Então o texto vai subir quadro a quadro, até está aqui embaixo, né? Vai subir para a posição original que eu tinha colocado e mudando a opacidade. Só que eu não preciso fazer isso, né? Aqui tem no caso Selection só, que foi no caso que eu selecionei, e ok. Então ele já me cria os quadros. A única coisa é que não vai o background junto, né? E nem o logo, né? Porque a única coisa que tinha opacidade determinada e posição diferente era esse. Então ele faz animação só desse. Mas aí não importa. Eu posso selecionar aqui ligando o fundo aqui dos demais. Liga o fundo, né? E liga além do fundo, tem que ligar o logo também, né? Ligar o logo aqui. Opa, liguei o vídeo aulas aqui nesse aqui, não é? Pera aí. Logo aqui, logo aqui, logo aqui e ligo o logo aqui, ó. Só a visibilidade de um por um. Agora clicar no play, olha só, tem a animação quadro a quadro que ele me criou, né, de forma bem mais fácil. Não tem muito segredo isso aqui não, é muito simples, né? Tem muita dificuldade. Então vamos continuar, dar um stop aqui. Agora o último, só aumentar o tamanho aqui da caixa. Posicionar aqui, aumentar mais aqui, selecionar o último, cria um novo quadro. Agora eu vou visibilidade videoaulas, crio um outro quadro, visibilidade cursos, visibilidade tecnologia, e depois um outro quadro que eu vou dar um tempo ele apagado, né? Porque senão fica já muda para cá, depois já começa o logo de novo. Ou eu posso fazer sumir ao inverso de novo, fazer o inverso. Aí é só com o tempo você vai fazendo da maneira que você quiser. Aqui eu vou colocar só mais um quadro desse, só que eu vou tirar a visibilidade toda, deixar ele só com o fundo mesmo, deixar dois fundos aqui para que fique um tempo maior. E eu tenho aqui a minha animação então. Com o tempo que eu determinei. E tudo certinho, né? Fácil. A única característica aqui é trabalhar com a visibilidade dos layers quadro a quadro que você quer que apareça, né? Não tem segredo. Agora dou um stop aqui e vou exportar a GIF. File, Save for Web and Devices. Aqui eu tenho formato JPG, eu já mudo aqui para GIF, que é o único modo que tem de ir para animação. Deixo em Color 256 cores, seletível ou adaptível, melhor esquema para você exportar, né? Deixa adaptível, acho que é o melhor modo de conversão de cor, transparência caso haja, né, uma transparência, um fundo transparente. Aqui você testa a sua animação, ó. Looping Forever, ainda tem como você mudar, né? Aqui
você acaba, tipo, aqui no caso vai acabar e continuar de começar de novo. Você pode escolher aqui pelo mesmo valor, order, aqui coloca quantas vezes quer que repete a animação, que você pode testar lá no play, ver o que está acontecendo. Pode clicar aqui nesse botão também, Preview, visualizar no navegador. Aqui você clica e vê, olha, aqui você já vê o tamanho, ficou com 90 KB a GIF. Aqui você tem a opção de você ver num modem, por exemplo, 56 KB que está marcado aqui, quanto tempo vai demorar. Vai demorar 17 segundos para carregar se a pessoa tem um modem de 56K. Se a pessoa tem uma conexão a cabo de 2 MB, de 1 MB, aí não dura nada, 1 segundo carrega, né? Então você tem todas essas opções aqui. Clica no botão Save, né? Você escolhe aqui o nome que você vai dar assim, vou salvar no desktop, colocar o nome aqui como banner, vai? Banner, vamos escolher em maiúsculo aqui, banner. Aqui tem a opção Settings, você quer escolher isso aqui, ó, Background Image, como Default Settings, como XHTML, você deixa Default Settings aqui mesmo. Aqui no tipo, você tem essas opções, HTML in Image ou HTML, né, Only. Então no caso aqui, se você selecionar esta opção aqui de HTML, ele salva um HTML com um GIF dentro. Mas isso aqui não interessa, depois você põe pelo Dreamweaver, porque ninguém vai usar um HTML dentro do Photoshop para você criar um site, você vai ter que passar pelo Dreamweaver. Então aqui, Images Only, né, deixa com só a imagem mesmo do GIF animado, salvar e está pronto, salvo lá o seu GIF animado. Isso aqui é muito simples. Então no próximo vídeo agora você vai aprender a trabalhar mais com a timeline mesmo, com animação, criando aí um slideshow de fotos e até mesmo colocar um áudio, uma música que você preferir nesse slideshow. Até o próximo.